Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro, capítulo 311. 3 meses depois, a guerra gradualmente diminuiu. Kazuyama Gekko, Yaiko e os outros estavam sentados em uma sala, lendo os relatórios de inteligência. Suas sobrancelhas estavam fortemente franzidas. A guerra parou de repente sem motivo? Que diabos está acontecendo? Iwagakure havia interrompido sua ofensiva, Tsunagakure havia recuado para o deserto e Komogakure já havia se retirado da guerra após se tornar um alvo. Quanto a Kirigakure, assim como Tsunagakure, seus Kage haviam morrido, então sua retirada não foi surpreendente. Mas por que tudo aconteceu de forma tão estranha? O que exatamente estava acontecendo com essa guerra? Nos últimos 3 meses, Yaiko, Yujito e os outros se juntaram a Takigakure. Não pergunte como eles entraram, até Kazuyama agora estava oficialmente registrado em Takigakure. Embora a vila não tenha participado da guerra, seus ninjas ainda precisavam realizar missões para ganhar dinheiro. O daimyo da Terra das Cachoeiras não se importava muito com a vila sob seu comando. Estando distante do conflito, o país não tinha muita necessidade de ninjas poderosos. Hoje em dia, nada funciona melhor do que uma pilha de dinheiro. Quando Kazuyama usou a técnica de transformação para se transformar em um homem bonito e chegou à recepção de Takigakure com uma grande quantia de dinheiro para fazer o check-in, a equipe estava toda sorrisos. Até o chefe da aldeia veio recebê-los. Aquele dinheiro significava que a aldeia poderia desfrutar de um período de paz e conforto. Ouvi dizer que Iwagakure foi o primeiro a interromper seus ataques, chamando todos os seus ninjas de volta para o país da Terra. Depois disso, eles iniciaram uma grande operação de busca. A vila inteira estava envolvida. E Tsunagakure? Não precisa explicar. O terceiro Kazekage desapareceu misteriosamente, e sua ofensiva nas linhas de frente estava fracassando. Kazuyama, se bem me lembro, você estava no campo de batalha da Terra dos Rios na época. Você deveria saber melhor do que ninguém. Nos últimos meses, Kazuyama, Yujito e Yaiko ficaram muito mais próximos. Kazuyama fez tudo o que pôde para ajudar Yaiko e os outros a se estabelecerem em Takigakure. Em apenas 3 meses, Yaiko e os outros já haviam se tornado Jounin. Eles já eram fortes desde o início e, com o apoio de Kazuyama, rapidamente conquistaram reconhecimento na aldeia. Até Yujito se tornou um genin. Não havia como evitar. Ela era jovem demais e os exames Chunin ainda não haviam sido realizados. Por enquanto, Genin era o melhor que ela podia fazer. Apenas 3 meses e tanta coisa aconteceu. Até Kirigakure recuou. Ao mencionar Kirigakure, Kazuyama já tinha uma teoria. Madara havia controlado o terceiro Mizukage e o assassinado, e agora o Mizukage estava morto. Ele imaginou que o sucessor havia seguido o mesmo caminho de óbito na linha do tempo original, indo para Kirigakure para fazer uma jogada. Aquela vila isolada era o lugar perfeito para ficar escondido. A única reviravolta era que Nagato também havia sido levado para Kirigakure. A menos que eles saíssem da vila por conta própria, não havia uma boa maneira de tirá-los de lá. Yaiko, concentrem-se em se fortalecer em Takigakure. Estou longe da vila há quase meio ano. Preciso voltar e dar uma olhada. Quem sabe, talvez meu sensei já tenha espalhado cartazes de pessoas desaparecidas pelo mundo todo. Pensando em seu sensei, Kazuyama não pôde deixar de pensar em Yamato. A julgar pela linha do tempo, Yamato deve estar na idade de se formar. Talvez ele devesse tirá-lo de Konoha. Pensando na liberação de madeira de Yamato, Kazuyama ficou tentado. Esse tipo de poder seria um grande trunfo. Esqueça. É melhor voltar primeiro, senão, todo o resto não terá importância. Voltando para Konoha? Bem, sim. Afinal, você é um ninja de Konoha e já faz um tempo. Mas, sinceramente, se você acabar sendo expulso, tudo bem também. Basta se juntar a Takigakure. Do jeito que as coisas estão indo, eu diria. Em 6 meses, nós 3 poderemos ter uma base sólida aqui. Quando isso acontecer, teremos pessoas nos apoiando. Nem mesmo iniciar uma guerra contra Megakure seria um exagero. Yaiko não gostava de guerra, mas depois de 3 meses sob o treinamento intenso de Kazuyama, ele mudou bastante. O processo havia sido brutal, muitas vezes repleto de gritos, mas Kazuyama conseguiu mudar sua mentalidade. No mínimo, ele não se viu mais preso em conflitos internos constantes, nem rejeitou a ideia de guerra de imediato. Afinal, a guerra era apenas um meio para alcançar a paz verdadeira. Suas palavras fizeram os olhos de Akashi e Konan brilharem. Depois de passar um tempo com Kazuyama recentemente, eles tiveram uma ideia aproximada de sua força. Mesmo que todos os 3 lutassem juntos, eles não teriam chance. Adicione Yujito e ainda assim não adiantaria. Aquela liberação de cristal dele era aterrorizante. Qualquer um que a tocasse seria cristalizado instantaneamente, e não havia como escapar sozinho. Kazuyama lançou-lhe um olhar penetrante. Você não sabe o que significa se apoiar em uma árvore grande para pegar sombra? Eu sou apenas um forasteiro tranquilo. Cuide da Yujito para mim. Certifique-se de que ela não cause problemas. E você sabe como é Takigakure. É a única vila fora das 5 grandes nações que tem uma besta com cauda. Vá subindo até o topo. Até que você tenha uma posição real, não fique mexendo em coisas proibidas. Kazuyama estava criando uma rede de segurança para si mesmo. Ele acreditava que com os talentos de Yaiko e Konan, eles rapidamente ascenderiam ao poder em Takigakure. Mas se eles mexessem com os 7 caudas, isso poderia muito bem expô-lo. Não que ele realmente se importasse, Yaiko agora era um aluno e um amigo, e a maioria das coisas podiam ser resolvidas pacificamente. Não se preocupe, daremos o nosso melhor. Você já fez tanto por Akatsukigakure. Enquanto você estiver fora, acharemos a bandeira da Akatsuki. Kazuyama, sério, pense nisso. Não fique em Konoha. Venha trabalhar conosco. Que o sonho da paz se espalhe pelo mundo. Estou fora. Antes que Yaiko pudesse terminar, ele pulou direto para o teto. Kazuyama já havia se sentado lá embaixo. Aquele tão familiar 1000 anos de morte fez sua sobrancelha se contrair. Ele havia se esquivado por um fio de cabelo. Nada mal, reflexos rápidos. Parece que o treinamento finalmente está dando resultado. Quando Yujito voltar, diga a ela que eu fui embora. Da próxima vez que eu voltar, mostrarei um mundo diferente. Kazuyama pensou na Ilha da Tartaruga. Essa era a base que ele havia escolhido para si. Com isso, ele desapareceu na frente dos 3. Quando chegou a Takigakure, ele deixou um marcador de técnica do lado de fora da vila, perfeito para uma fuga rápida agora. Yaiko, você não vai descer? O que está fazendo no telhado? Konan olhou para ele, intrigada com sua hesitação. Yaiko riu baixinho. Vou esperar um pouco. E se Kazuyama voltar para um ataque surpresa? Já levei muitos golpes. Sinto como se tivesse criado anticorpos para 1000 anos de morte. Dói demais.
A presa branca de Konoha também. Por que alguém inventaria um jutsu desses? É loucura. Sério, não existe um único ninja normal em Konoha. Jiraiya Sensei é assim, Kazuyama é assim, até o lendário presa branca é igual. Capítulo 312. Kazuyama Gekko caminhou pela estrada de volta para a vila, ainda perdido em pensamento sobre a situação atual. A guerra havia se acalmado, algo que ele não esperava. Não é como se ele tivesse feito algo importante. Tudo que ele fez foi derrotar Shukaku, matar o terceiro Mizukage e drenar os cofres do quarto Raikage. Só isso, certo? E ainda assim a guerra havia parado? Afinal, esta foi a terceira grande guerra ninja. Kazuyama, o que houve? O fim da guerra não é uma coisa boa? Shomei ficou confuso. Kazuyama não era alguém que odiava a guerra? Então agora que as coisas se acalmaram, por que ele parecia tão infeliz? Não é nada. É que as coisas não estão indo como eu esperava. Esse tipo de resultado bizarro realmente me incomoda. Vamos, Shomei. Precisamos voltar para a vila o mais rápido possível. Para entender melhor a situação, Kazuyama abriu suas asas e usou a liberação de cristal para voar direto para a Terra do Fogo. Na Terra do Fogo, dentro de uma instalação oculta em Konogakakure. Senhor Orochimaru, eu dominei o ninjutsu que o senhor me ensinou. Se não houver mais nada, retornarei ao meu treinamento. Espere, houve alguma informação sobre Kazuyama no relatório de hoje? Seguiu-se um silêncio. Orochimaru soltou um suspiro silencioso. Tudo bem, eu entendo. Yamato, você pode ir. A expressão de Yamato se obscureceu. Já fazia 6 meses desde que Kazuyama desapareceu. E não foi só Orochimaru que ficou chateado. Ele também. Afinal, foi Kazuyama quem o ajudou a inventar o nome Yamato. Ele era uma das poucas pessoas que Yamato conhecia, e uma das poucas ainda que o trataram bem. De repente, não ter ideia de para onde tinha ido. Yamato ainda não conseguia aceitar isso completamente. Não muito tempo depois, Orochimaru largou o equipamento com o qual estava trabalhando e instruiu. Yamato, vou ficar fora por um tempo. Aproveite esses dias para descansar e se concentrar em dominar a liberação de madeira o mais rápido possível. Entendido, Lord Orochimaru. Em outro lugar no edifício Okage de Konogakakure, uma reunião estava em andamento. O terceiro Okage, Hiruzen Sarutobi, tinha uma expressão sombria. Reunidos ao seu redor estavam os chefes dos principais clãs e vários dos principais conselheiros da vila. A reunião foi focada na guerra. Hiruzen Iwagakure já se retirou. Por que não aproveitar a vantagem e lançar uma ofensiva contra eles? Tsunagakure apresentou uma proposta de paz. Este é o momento perfeito para nós? Dengue. A frase de Danzou foi abruptamente interrompida pelo forte tapa da mão de Hiruzen batendo na mesa. Hiruzen olhou para ele, claramente descontente, e o impediu de dizer mais uma palavra. Danzou, chega. Você não entende por que a guerra parou? Eu sei mais sobre o Onoki do que você. Além disso, já estamos lutando em várias frentes. Agora não é hora de começar outra guerra. Mas Danzou permaneceu teimoso, completamente imperturbável diante da raiva de Hiruzen Sarutobi. Covardia. O país da terra está um caos agora. É a oportunidade perfeita. Kumogakure está se escondendo, Tsunagakure está recuando. E nem sabemos por que Kirigakure se retirou. Este é o melhor momento para atacarmos Iwagakure. Seu discurso ganhou muito apoio, mas então outra pessoa interveio. Era o parceiro secreto de Danzou, Orochimaru. Eu não apoio a continuação desta guerra. Se essa reunião for só sobre isso, então eu vou embora. Tenho coisas mais importantes para fazer. A voz de Orochimaru era áspera e fria. Seu humor estava claramente no fundo do poço. No momento em que ele falou, vários chefes de clã, incluindo os Uchiha, voltaram os olhos para ele. Naquela época, Orochimaru tinha uma influência considerável na vila. Muitos o viam como o próximo Hokage. Apenas alguns presentes entendiam o que Orochimaru realmente estava sentindo. Seu professor Hiruzen Sarutobi, sua companheira de equipe Tsunade e seu colaborador Danzou. Orochimaru, quando você ficou tão mole? E daí se Kazuyama Gekko está morto? Ele morreu pela aldeia. A aldeia se lembrará do seu sacrifício, mas isso não significa que vocês devam se desfazer por causa de uma pessoa. Danzou redirecionou seu fogo, mirando diretamente em Orochimaru. O olhar de Orochimaru ficou frio como gelo, e sua voz assumiu um tom assustador. Só falta Kazuyama. Ele não está morto. Cuidado com o que diz, Lord Danzou. Essa foi a primeira vez que Orochimaru respondeu Danzou direta e energicamente, deixando este último furioso. Comportamento patético. Hiruzen, esse é o bom aluno que você criou? Desperdiçar uma oportunidade de ouro só por uma pessoa? Pergunte aos outros. Eles abririam mão dessa chance? Danzou lançou seu olhar através da sala. Omura Mitokado e Koharu Tatani não ficaram do lado do Hokage dessa vez. Eles apoiaram Danzou. Hiruzen, Danzou está certo. Iwagakure nos atacou repetidamente. Esta é a nossa chance de revidar. Claro, sempre seguimos uma política de não agressão, mas não podemos continuar deixando que eles nos dominem. Com o apoio dos dois conselheiros, Danzou ficou mais alto do que nunca, como se tudo estivesse indo exatamente como ele havia planejado. Então Orochimaru falou novamente. Se você quer lutar, vá em frente. Não precisa levantar a mão nem votar. Tenho coisas para fazer. Estou fora. Sem dizer mais nada, ele empurrou a porta e saiu, deixando o resto da sala em um silêncio atordoado. Tsunade se levantou em seguida. Eu também vou embora. Você não sabe como o hospital está lotado? Sério, reuniões para tudo. Orochimaru tem razão. Se você está tão ansioso para lutar, vá para a linha de frente. Qual o sentido de ficar sentado conversando? Estou fora. Como princesa de Konoha, Tsunade não se preocupou em poupar o orgulho de ninguém. Ela seguiu Orochimaru sem hesitar. A sala de reuniões ficou em silêncio. Só muito mais tarde a voz furiosa de Danzou irrompeu novamente. Que absurdo! Hiruzen, olha que tipo de discípulos você formou. Eu realmente acho que Orochimaru e Tsunade têm razão. Se vocês querem lutar, vão em frente. Hiruzen Sarutobi recostou-se na cadeira, fumando um cigarro com um tom de voz frio como gelo. A reunião se arrastou, mas sem os dois azedou. Embora, na verdade, apenas Danzou parecesse incomodado com isso. Ei, Orochimaru, você foi muito ousado ao chamar Danzou daquele jeito. Muito bem feito. Você realmente se importa com Kazuyama Gekko, hein? Ouvi dizer que você tem passado bastante na casa dele ultimamente. Você também anda levando coisas para o irmãozinho dele. Quem sabe que você é o sensei dele entende, mas quem não sabe. Tsunade alcançou Orochimaru sorrindo, mas seu rosto ainda parecia sombrio.
Capítulo 313. Tsunade, o que você está tentando dizer? Nada em particular. Só fiquei surpreso, na verdade. Quem diria que o nosso protagonista de Gelo de Konoha, tão frio e calculista, na verdade tinha um lado afetuoso? Que coisa rara. Tsunade não se intimidou nem um pouco com Orochimaru. Ela sorriu para ele de forma brincalhona, enquanto o rosto dele permanecia frio e indiferente. Sem dizer uma palavra, ela se virou e foi embora. Mas assim que ela se virou, uma voz arrepiante soou atrás dela. Se sua hemofobia estiver sob controle, você deveria passar mais tempo estudando ninjutsu médico em vez de arrumar confusão. Ao ouvir a palavra hemofobia, um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Tsunade, embora ela o tenha disfarçado rapidamente. Observando a figura de Orochimaru se afastar, ela não pôde evitar franzir os lábios. De fato, seu estado de saúde estava sob controle ultimamente, e ela achava que tinha escondido bem. Ela não esperava que Orochimaru tivesse percebido. Após sair da sala de conferências, Orochimaru não retornou ao seu laboratório. Em vez disso, dirigiu-se à Academia Ninja. Do alto da plataforma, seu olhar estava fixo abaixo. Ali estava uma criança pequena, com pouco mais de 1 metro de altura. Seus traços eram familiares, embora seu rosto estivesse ligeiramente pálido. Era Ayachi Jeko, o irmão mais novo de Kazuyama. Ele já estava matriculado na academia, e sua professora era Pakura. O quê? Só vai assistir? Por que não desce lá e o treina você mesmo? Uma voz surgiu repentinamente atrás de Orochimaru, tão repentina que nem mesmo alguém do seu nível a percebeu de imediato. Ainda assim, ele não ficou surpreso. A presença era muito familiar. Em toda a vila, apenas alguns conseguiam se aproximar dele sem serem notados. Além do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, havia 3. Um deles era Namikaze Minato, a estrela em ascensão da vila, cuja técnica do deus voador do trovão lhe rendeu o nome de Relâmpago Amarelo após abater inúmeros inimigos no campo de batalha. Outro era seu próprio aluno, o fantasma de Konoha, Kazuyama Jeko. E finalmente o homem que agora está atrás dele, Sakuma Taki, chefe da Academia Ninja e conhecido como a Presa Branca de Konoha. Com a Pakura guiando, isso basta. Estou apenas dando uma olhada. Ainda sem notícias de Kazuyama? Kazuyama estava desaparecido há vários meses. Inúmeras equipes de busca foram enviadas, mas nenhuma retornou com notícias. O humor de Orochimaru afundou ainda mais na melancolia. Sem responder, ele desapareceu usando a técnica de cintilação corporal. Sakuma observou-o partir e balançou a cabeça negativamente. Ele compreendeu a reação de Orochimaru. Afinal, seu próprio filho havia se tornado silencioso e retraído, também por causa de Kazuyama. Na floresta de Konoha, Orochimaru retornou ao seu laboratório. De repente, ele sentiu alguém se aproximando. Num instante, ele estava em um galho de árvore, com os braços pendendo frouxamente ao lado do corpo. Duas longas serpentes deslizaram para fora de suas mangas, enrolando-se protetoramente ao seu redor e esticando suas línguas. Quanto tempo, sensei? É assim que me recebe? A voz e o tom familiares fizeram os olhos de Orochimaru se arregalarem. Um lampejo de alegria iluminou seu olhar. As serpentes invocadas recuaram imediatamente quando Kazuyama sorriu e se revelou no galho em frente a Orochimaru. Já se passaram meses. Parece que você sentiu minha falta. Mas este não parece ser o melhor lugar para uma conversa, não é, sensei? Que tal irmos para um lugar mais reservado? Ao rever seu aluno, finalmente os nervos de Orochimaru, que se intensificaram nos últimos meses, se acalmaram. Um raro sorriso surgiu em seu rosto normalmente frio. Me siga. Com essas duas palavras, ele partiu em direção ao seu laboratório, movendo-se mais que o dobro da velocidade anterior. Kazuyama reativou sua técnica de fuga transparente e seguiu agilmente. Em pouco tempo, os dois chegaram ao laboratório. Mas ao contemplar a cena, Kazuyama ficou perplexo. Não era nada específico. Era apenas o quão vazio o laboratório parecia. De jeito nenhum. Sensei, você não gastou todo o seu dinheiro, gastou? Isso não faz sentido. Você é um dos Sannin. Apenas algumas missões de nível S deveriam ter sido suficientes para financiar alguns laboratórios de ponta. Por que este lugar está tão degradado? Orochimaru lançou-lhe um olhar de impotência, claramente irritado com a crítica. Não me olhe assim. Sério, que lugar é esse? Comparado com sua configuração antiga, isso aqui parece um laboratório de alta tecnologia em vez de uma barraca de beira de estrada. Como é que você consegue trabalhar assim? Kazuyama não estava exagerando. O laboratório era realmente muito básico. Orochimaru puxou duas cadeiras, sentou-se em uma e empurrou a outra na direção de Kazuyama. Este sentou-se sem hesitar. Rompi relações com Danzou. Yamato ainda está comigo, mas Danzou já enviou pessoas várias vezes para levá-lo embora. E minha pesquisa chegou a um ponto crítico. Os custos são enormes. Sem o apoio de Danzou, tive que abandonar parte do equipamento. Kazuyama franziu ligeiramente a testa ao ouvir isso. Ele não esperava que Orochimaru terminasse com Danzou tão cedo. O que aconteceu? Teve alguma relação com ele? Mas agora que estava feito, não havia volta. Não era como se Danzou fosse alguém em quem se pudesse confiar. Ele era podre até a medula. Se Orochimaru quisesse continuar sua pesquisa, ele poderia fazê-lo sozinho. Ele não precisava de Danzou. A propósito, Kazuyama, onde você esteve nesses últimos 6 meses? O que exatamente aconteceu depois que você teleportou uma cauda para longe? Kazuyama conseguia sentir a preocupação de Orochimaru, e isso comoveu um pouco. Desde que começara a seguir Orochimaru, ele havia ganhado muita confiança nele. E Orochimaru o tratara bem, muito melhor do que ele esperava. Isso destruiu a imagem que ele tinha do homem. Orochimaru, ainda não totalmente consumido pelas trevas, era, no máximo, um sujeito de língua afiada. Sensei, eu quero saber, por que a guerra parou de repente? Eu consigo entender a saída de Tsunagakure e Komogakure, mas o que está acontecendo com Iwagakure? Confio em você. Tenho certeza de que você sabe de alguma coisa. Em vez de responder, Kazuyama fez sua própria pergunta. Ele havia perdido completamente a noção dos rumos da guerra e precisava resolver a situação antes de decidir o que fazer em seguida. Orochimaru deu uma risadinha. Quando o assunto era guerra, ele realmente sabia bastante. Suas pesquisas frequentemente exigiam contato com organizações clandestinas, e algumas informações chegaram até mesmo por meio da raiz. Houve alguma agitação na Terra. E aparentemente um ninja lendário apareceu de repente, colocando uma pressão imensa sobre o Onoki. O nome daquele ninja era Madara Uchiha, o mais forte dos Uchiha, rival do primeiro Hokage, Hashirama Senju.
Capítulo 314. Kazuyama Geko sentiu de repente como se 1000 pontos de interrogação tivessem surgido em sua cabeça. Madara Uchiha apareceu na Terra? Isso não pode estar certo. Aquele desgraçado já não estava morto. Espere. De repente, algo fez sentido. Lá na Terra, ele havia lutado contra um grupo liderado por Kitsushi, filho de Onoki. Na época, ele usou uma combinação de genjutsu da caverna Ryushi e liberação de cristal para se disfarçar de Madara Uchiha, completo com Susanoo. Então, a retirada e a hesitação de Vagakuri foram por causa dele? Caramba! Isso significa que ele estava envolvido em tudo o que aconteceu nas 4 grandes nações? Chocante, não é? Mas as informações que temos indicam exatamente isso. Madara Uchiha, se ele ainda estiver vivo, teria mais de 100 anos. Como isso é possível? Ou talvez, ele tenha alcançado a imortalidade. Ao ouvir a palavra imortalidade, os olhos de Orochimaru brilharam intensamente. Afinal, esse era o cerne de sua pesquisa, seu objetivo final. Kazuyama ficou completamente sem palavras. Então, depois de tudo isso, a maior reviravolta na guerra, foi ele? Que tipo de absurdo era esse? Mas no momento em que Orochimaru mencionou a imortalidade, a expressão de Kazuyama mudou. Sensei, você ainda está obcecado com a imortalidade? Eu já te disse aonde esse caminho leva da última vez. Em Konoha, Hiruzen Sarutobi jamais aprovaria pesquisas que ultrapassassem os limites morais. O projeto da célula do primeiro Hokage foi encerrado devido ao uso de seres humanos como cobaias. E Kazuyama sabia muito bem qual era a técnica de imortalidade de Orochimaru. Reencarnação de cadáver vivo, um jutsu que permitia transferir a alma para o corpo de outra pessoa, efetivamente possuindo-a para alcançar a vida eterna. E para ter sucesso, foi preciso muito mais do que apenas 1 ou 2 vidas. Eu sei, mas é o meu objetivo. Não vou desistir. Além disso, esta guerra trouxe alguns desdobramentos inesperados. O discípulo de Jiraiya, Namikaze Minato, ganhou considerável prestígio. Já se comenta na vila que ele será o próximo Hokage. O tom de Orochimaru era calmo, como se a ideia de Minato assumir o cargo não significasse nada para ele. O que realmente importava para ele era ser proibido de continuar sua pesquisa. Mesmo que continuar signifique ser exilado de Konoha? Kazuyama olhou-o nos olhos com um tom mortalmente sério. Dessa vez, Orochimaru não hesitou. Ele assentiu com a cabeça com a voz igualmente firme. A guerra acabou. Um novo Hokage está surgindo. Meus negócios passados com Danzou. Não há como Hokage não saber. Além disso, com toda a pesquisa que tenho feito, notei recentemente a presença de Ambu rondando o lado de fora do meu laboratório. Você tinha razão, Kazuyama. Ele não vai me deixar continuar invadindo o território proibido. E ultimamente não tenho dado atenção aos assuntos da aldeia por causa do seu desaparecimento. Isso já gerou muito ressentimento. Ainda assim, não havia nenhum traço de ressentimento na expressão de Orochimaru. Em vez disso, ele olhou para Kazuyama com admiração. Seu aluno havia sobrevivido a um confronto direto com uma besta com cauda. Quem sabe o que ele andava fazendo nos últimos 6 meses? Mas o fato de ele ter voltado vivo, isso já era suficiente. Então, sensei, deixe-me mostrar o que tenho feito todo esse tempo. Mas preciso que mantenha segredo. Se a notícia se espalhar, posso acabar me juntando a você no exílio. Kazuyama levantou-se lentamente e colocou a mão no ombro de Orochimaru. No instante seguinte, eles desapareceram do laboratório e reapareceram nos arredores da aldeia. Já estamos fora da aldeia, não é? Kazuyama, estou realmente curioso para saber o que você me trouxe para ver. Orochimaru sorriu, mas Kazuyama não disse muita coisa. Em vez disso, ele ativou novamente a técnica do deus voador do trovão, desta vez com a ajuda de Shoumei. Shoumei, controle seu poder. Vamos direto para a Ilha da Tartaruga. Não se preocupe, vou manter meu chakra suprimido. Não seremos detectados. O jutsu foi ativado. Num instante, os dois atravessaram toda a Terra do Fogo e apareceram sobre o Mar do Sul, chegando à Ilha da Tartaruga. Enquanto a brisa salgada do oceano enchia seus pulmões, os olhos de Orochimaru mostraram um lampejo de surpresa. O vasto mar estendia-se diante deles, não havia dúvida de que agora estavam em alto mar. Mas o que realmente o deixou atônito foi aquilo em que ele estava pisando. Esta é uma tartaruga gigante? Uma tartaruga do tamanho de uma ilha? Magnífico! Eu não imaginava que tal criatura existisse neste mundo. Como pesquisador obcecado por biologia e mecânica, Orochimaru ficou imediatamente cativado pela visão. Ele ficou visivelmente animado. Kazuyama, onde você encontrou essa tartaruga gigante? Não, na Ilha da Tartaruga. Hehe, sensei. Por que você não tenta adivinhar? Kazuyama contemplava a ilha com visível orgulho. Este era o seu prêmio, sua fortaleza móvel. E sensei, a Ilha da Tartaruga não é só uma tartaruga. É o lar de todos os tipos de criaturas gigantes. A diversidade é incrível. Ah, e também há um local especial de treinamento na ilha, algo chamado Cachoeira da Verdade. A curiosidade de Orochimaru só aumentou. Para um cientista, especialmente alguém atraído por criaturas raras, aquilo era como um sonho. Sem hesitar, ele começou a caminhar em direção à ilha. Ao se aventurar em mais fundo, ele finalmente avistou as criaturas gigantescas que Kazuyama havia mencionado. Gorilas, leões, todos eles de tamanho imponente. Bem, sensei, impressionante, não é? É fascinante. E o fato de essa ilha se mover? É perfeita para um laboratório móvel. O único problema é a energia. Orochimaru foi direto ao ponto. A Ilha da Tartaruga era incrível, mas sem eletricidade. Um laboratório tinha suas limitações. Kazuyama caiu na gargalhada. Sensei, você está complicando demais. Eletricidade não é problema. É só construir um gerador. Há tanta mão de obra gratuita aqui, estaríamos desperdiçando ar se não a utilizássemos. Os dois riram, embora houvesse algo um pouco suspeito no som da risada. Quando as risadas cessaram, Orochimaru perguntou novamente sobre a origem da ilha. A Ilha da Tartaruga? Eu o roubei de Komogakuri. Supostamente era algo que eles criavam especialmente. Usei o deus voador do trovão para teletransportá-lo aos poucos até o mar ao sul da Terra do Fogo. E usei Genjutsu para cortar sua ligação com os ninjas de Komogakuri. Então agora, a Ilha da Tartaruga me pertence. Orochimaru, que tipo de monstro eu criei? Capítulo 315. Espere, Kazuyama. Orochimaru rapidamente ergueu a mão para impedi-lo. Depois começou a andar de um lado para o outro sem sair do lugar, com a mente a mil. Depois de um tempo, ele caminhou até Kazuyama Geko e perguntou seriamente. Você foi para Komogakuri? Sim.
Por quê? Quando foi isso? Há muito tempo atrás, durante a batalha na Terra das Águas Quentes. Orochimaru ficou em silêncio. Seus olhos estavam cheios de incredulidade enquanto olhava para Kazuyama Gekko. Aquilo tinha acontecido há muito tempo. Esse pirralho conseguiu mesmo entrar em Kumo e aprontar alguma coisa importante durante a guerra? De repente ele se lembrou de um relatório de inteligência que tinha visto e não pôde deixar de perguntar. Kazuyama, você não foi o responsável pela enorme dívida que o quarto Raikage acumulou em seu país, foi? Se o relatório da batalha for preciso, você o enfrentou de frente e até se feriu. Tsunade relatou especificamente sua condição. Hehehe, conhecendo seu temperamento, não tem como você deixar uma perda dessas passar batida. Kazuyama deu uma risadinha. Já que ele havia levado Orochimaru para a Ilha da Tartaruga, achou que era a hora de contar a verdade. Desde o momento em que Orochimaru pisou na ilha, Kazuyama planejava amarrá-lo à sua própria carruagem de guerra na batalha vindoura contra Madara. Afinal, Orochimaru era o maior cientista de todo o mundo ninja. Biologia, mecânica, genética, ele dominava tudo. Seria um recurso valiosíssimo. Aquele desgraçado me deixou muito mal. Você acha que eu deixaria ele sair ileso? Peguei dinheiro emprestado por toda a terra do relâmpago usando o nome dele. Não foi muito, apenas algumas centenas de milhões de ryu. Que ele quebre a cabeça e trabalhe como um cão para pagar a dívida. Quanto à Ilha da Tartaruga, são meus espólios de guerra. Que lutem o quanto quiserem na linha de frente, eles não esperavam que eu causasse problemas na retaguarda. Kazuyama olhou para a Ilha da Tartaruga sob seus pés, emanando uma aura de não se meta comigo. Isso fez Orochimaru cair na gargalhada de repente. A risada era repleta de divertimento e um toque de escárnio. Komogakure adora se gabar de sua força, mas levou um baita golpe seu. Aposto que nem mesmo depois de mortos eles vão descobrir quem os armou dessa forma. Mas parabéns, Kazuyama. Esta Ilha da Tartaruga é inestimável. Se pudermos realizar experiências aqui, será uma oportunidade incrível. O cientista louco havia entrado online. Ao ver o brilho nos olhos de Orochimaru, Kazuyama facilmente imaginou seu mentor já considerando aquele lugar como seu laboratório pessoal. Se tivesse o equipamento necessário, Orochimaru provavelmente começaria as experiências agora mesmo. Claro, contanto que você esteja feliz, sensei. Mas vamos falar de outra coisa. Você viu o estado da aldeia. Quais são os seus planos? Kazuyama foi direto ao ponto. Orochimaru não tinha muitas opções. Ao ouvir a pergunta, o sorriso de Orochimaru desapareceu, substituído por uma expressão calma. Minha pesquisa não é mais permitida. Vou embora da aldeia. Eu estava hesitante antes. Kazuyama, de certa forma, isso também é culpa sua. Que diabos? Foi culpa dele? Kazuyama apontou para si mesmo, olhando para Orochimaru incrédulo. Este último riu novamente. Sim, por sua causa. Eu costumava ser sozinha, livre de apegos. Ou melhor, eu não queria nenhum. Mas aí você apareceu com seu talento, seu Kekkei Genkai e até mesmo seu carisma. Kazuyama sentiu-se um pouco envergonhado. Carisma? Que tipo de carisma? O carisma de um intrigante. Por sua causa, eu hesitei. Mas ver seu apoio ao meu trabalho me ajudou a aceitá-lo. Devo muito à aldeia com certeza. Mas para alcançar meus objetivos, ir embora, não parece tão ruim assim. Mas duvido que você queira vir comigo, não é, Kazuyama? Afinal, Ayachi e Pakura ainda estão na aldeia. Orochimaru olhou para seu querido aluno com um sorriso afetuoso. Então ele se voltou para a Ilha da Tartaruga com um olhar sério. Ele já havia decidido fazer daquele lugar sua base de pesquisa. Se dinheiro fosse um problema, ele daria um jeito de conseguir. Seu trabalho era imparável. Sensei, é bom ter uma árvore grande para me apoiar. Posso até ter alguma força, mas para os figurões da vila, sou apenas um jounin com habilidades razoáveis. É por isso que eles não me restringem tanto quanto restringem você. E do jeito que eu lido com as coisas, a vila não vai vir atrás de mim. Na verdade, provavelmente vão me dar mais responsabilidades. E ele não estava errado. Ninguém é perfeito. Kazuyama amava dinheiro, mulheres e era um tanto covarde. Para os chefões, essas eram as ferramentas perfeitas para o controle. Então, em vez de o manterem sob controle rígido, deram-lhe mais liberdade. Além disso, o clã Gekko não era grande. Para um clã menor, depender da aldeia era a melhor opção. Isso só acontece porque eles não sabem o quão forte você realmente é. Este lugar fica a centenas de quilômetros da Terra do Fogo, mas com o Deus Voador do Trovão, você pode chegar lá num instante, certo? Kazuyama, seu poder é muito mais assustador do que você demonstra. Kazuyama apenas sorriu e não deu explicações. Sim. Se tudo correr bem, providenciarei um plano B em breve. Assim que isso estiver concluído, esta será minha base de pesquisa. Precisarei da sua ajuda com isso, Kazuyama. Orochimaru não conhecia a técnica do Deus Voador do Trovão, então chegar à Ilha da Tartaruga era um verdadeiro problema. Ele precisou contar com Kazuyama para encontrar uma solução. Se você pretende sair da vila, sugiro que siga para a Terra das Cachoeiras. Farei com que a Ilha da Tartaruga se mova em direção ao Mar do Norte e evite as águas de Komogakure o máximo possível. Dessa forma, você pode entrar e sair livremente. Sensei, eu sei o que você quer, e não vou impedi-lo. Mas, se possível, talvez seja melhor maneirar nos experimentos com humanos. De qualquer forma, eu não vou vê-los, então, contanto que você não vá longe demais, tudo bem. Sensei, me dê seu braço direito. Orochimaru não sabia o que Kazuyama estava tramando, mas mesmo assim estendeu o braço direito. Ele arregaçou a manga, revelando as marcas do contrato da caverna Ryushi, embora muito mais simples do que as de Kazuyama Gekko. Kazuyama Gekko mordeu o dedo e pressionou a mão contra o chão. Técnica de invocação. Uma nuvem de fumaça branca surgiu e uma figura apareceu diante deles. Vestida com uma saia verde esvoaçante de silhueta graciosa, era Tagore-hime, uma das 3 princesas serpente da caverna Ryushi. Kazuyama, você me invocou? Essa presença. Tagore-hime tinha acabado de começar a cumprimentar Kazuyama quando sentiu outra aura, uma que carregava levemente o aroma da caverna Ryushi. Capítulo 316. Com um simples olhar, Tagore-hime compreendeu imediatamente por que havia sentido aquela aura familiar. Não é? Orochimaru? Quanto tempo? Parece que você ainda se recusa a aceitar a herança da caverna Ryushi? As pupilas de Orochimaru se contraíram bruscamente enquanto ele olhava para a princesa serpente à sua frente. Ele já havia estado na caverna Ryushi e naturalmente a reconheceu. Tagore-hime era uma das figuras de alto escalão daquele lugar. Tagore-hime, você está brincando. Estou muito bem como estou. Quanto ao Senjutsu, eu tenho meus próprios planos. Ao ver os dois se encarando, Kazuyama rapidamente se pronunciou. Tagore-hime, eu te chamei aqui porque esperava que você pudesse modificar
o selo de invocação do meu sensei por minha causa. Meu sensei assinou originalmente com Manda, mas como você sabe, o status de Manda na caverna Ryushi não é lá muito alto. Por favor, conecte Kirin ao selo de invocação. Explicarei tudo a ela mais tarde. Precisarei da ajuda dela daqui para frente. A localização da Ilha da Tartaruga precisava ser mantida em absoluto segredo. Ninguém mais podia saber sobre ela. Se Orochimaru quisesse chegar à ilha, certamente precisaria da ajuda de outra serpente. Kazuyama decidiu confiar essa tarefa a Kirin. Com a ajuda dela, tudo correria muito mais facilmente. Normalmente aqueles que não passaram pela aprovação da caverna Ryushi não podem ter seus selos de invocação alterados. Mas por sua causa vou abrir uma exceção, só desta vez. Embora ligeiramente contrariada, Tagorimi estendeu sua mão pálida e tocou o braço de Orochimaru. Um leve brilho verde cintilava enquanto o padrão no braço de Orochimaru mudava sutilmente. Ele sentiu isso imediatamente, uma sensação completamente nova. Uma conexão com um ser poderoso, diferente de tudo que já havia experimentado. Modifiquei sua técnica. Agora você pode invocar Kirin. Mas sugiro que você não deixe Manda descobrir. Afinal, Kirin o intimidou bastante. Se ele descobrir que seu invocador assinou com ela, não posso dizer se ele ainda o aceitaria como seu mestre. Kazuyama, mais alguma coisa? Kazuyama balançou a cabeça. Ele havia trazido Tagorimi até ali unicamente por causa de Orochimaru. Ela sentiu com a cabeça e esboçou um sorriso suave, seus traços já delicados agora ainda mais radiantes. Não estou ajudando de graça, sabe? Pode parecer um pequeno favor, mas Kazuyama, você sabe que eu gosto bastante de bagas de cobra. Kazuyama riu e prometeu que lhe enviaria alguns. Nesse momento, Orochimaru falou de repente. Frutos silvestres? Aguentar. Ele tirou um pergaminho de dentro de sua túnica e o entregou a Kazuyama. Aqui estão todas as bagas de cobra que coletei. Quando você levou todo o estoque da vila, pensei que tivesse feito alguma nova descoberta. Então, toda vez que eu saía, ficava de olho e comprava alguns. Mas depois de estudá-las, percebi que são apenas frutinhas aromáticas, sem nenhum valor para a pesquisa. Se você não tivesse mencionado isso, eu teria me esquecido completamente deles. Há cerca de 10 quilos nesse pergaminho. Já que Tagorimi gosta dele, dê a ela. Kazuyama, que sensei atencioso. Tagorimi, 20 quilos. Um clarão de luz verde e o pergaminho apareceu na mão de Tagorimi. Ela olhou para Orochimaru com um respeito recém-descoberto. Orochimaru, você não é ruim. Se precisar da minha ajuda, é só pedir. Contanto que não viole os princípios da caverna Ryushi, eu lhe darei uma mãozinha, só desta vez. Só uma vez. Estou indo, Kazuyama. Com seu prêmio garantido, Tagorimi desapareceu numa nuvem de fumaça branca. Kazuyama ficou parado ali piscando confuso. Sensei, vamos voltar. Vou fazer a Ilha da Tartaruga começar a se mover e desviar em direção ao Mar do Norte. Tudo bem. Com o deus voador do trovão ativado, Kazuyama e Orochimaru retornaram aos arredores da vila. De volta ao laboratório. Kazuyama, você ainda não me disse. Por que a Terra das Cachoeiras? É uma longa história. Diante da pergunta, Kazuyama relatou tudo o que havia acontecido recentemente. É claro que ele omitiu alguns detalhes, como Yujito, por exemplo. Após ouvir tudo, a expressão de Orochimaru tornou-se séria. Então, você enviou o grupo de Amegakuri para Takigakuri e os ajudou a se estabelecer. Você está planejando algo com Takigakuri? Kazuyama sentiu com a cabeça sem hesitar. Sensei, Takigakuri não é fraca. Claro, eles não têm ninguém à altura de Anzo da Salamandra, mas a vila sempre se manteve afastada dos assuntos mundanos. Todos esses recursos e mão de obra estão sendo desperdiçados. Enviei a Iko e os outros para lá porque quero que eles assumam o controle por dentro. Dessa forma, Takigakuri se torna nossa base. Assim que você sair da vila, poderá seguir para a Terra das Cachoeiras. Se você precisar de cobaias, pegue algumas em Amegakuri. Sinceramente, se o Yaiko descobrir, ele pode até te agradecer. Orochimaru pensou por um instante e então concordou rapidamente. Kazuyama tinha razão. Takigakuri foi uma das poucas aldeias que permaneceram neutras nas guerras, um esconderijo ideal. E se Kazuyama já tivesse plantado as sementes, tudo correria muito mais tranquilamente. Mesmo para seus experimentos, ter pessoas para ajudar ou reunir materiais seria muito mais fácil. Ele poderia simplesmente publicar missões em Takigakuri. Mestre e aluno conversaram até altas horas da noite. Quando Kazuyama saiu do laboratório, já estava escuro. Ele foi direto para casa. Na residência Gecko, o jantar foi excepcionalmente silencioso. Desde que Kazuyama fora dado como desaparecido, Pakura não sorrira uma única vez. Até mesmo Ebizami estava estranhamente silenciosa. Irmã Pakura, mãe, você está assim há dias. O irmãozão Kazuyama vai ficar bem. Vamos lá, torçam por nós, ai ai. Ebizu, agora um genin, sentiu-se impotente ao ver os dois adultos daquela forma. Mas no instante em que abriu a boca, dois olhares gélidos lançaram-lhe os olhos, silenciando-o instantaneamente. Se você já terminou de comer, vá treinar. Não fique aí parado atrapalhando. Quer levar um tapa? Ebizami se irritou, cerrando os punhos e pronta para disciplinar o filho. Aterrorizado, Ebizu saiu correndo pela porta, apenas para ser arremessado de volta no segundo seguinte. Ah! Ele gritou enquanto voava pelo quintal. Seu pirralho, você é muito descuidado. Você quase esbarrou em mim. Parece que alguém precisa de uma boa lição. A voz soou sem revelar quem a falava, mas era inconfundivelmente familiar. Aquele tom provocante, ligeiramente travesso, com apenas um toque de ternura. Os olhos de Pakura e Ebizami se arregalaram em choque. Capítulo 317. Kazuyama Gecko surgiu lentamente diante dos três usando a técnica de fuga transparente. Ele não perguntou sobre Ayate Gecko, que estava desaparecido. Quem sabe, talvez ele só tenha saído para se divertir. Afinal, quando tinha a idade de Ayate, ele também nunca estava em casa, sempre correndo por aí procurando maneiras de melhorar seus atributos. Nossa, que diabos! Kazuyama está vivo. Voltou dos mortos. Ebizu aterrissou perfeitamente com um salto mortal para trás e, em seguida, olhou para Kazuyama com os olhos arregalados. De volta dos mortos lhe rendeu um olhar sombrio. Kazuyama arregaçou as mangas pronto para dar uma surra. Ebizu, seu pirralho, parece que você precisa de um pouco de disciplina. Quando eu morri, qual desgraçado disse isso? De repente, uma figura saltou para os seus braços, paralisando-o no lugar. Ele olhou para Pakura, que não era muito mais baixa que ele, e sentiu a maciez pressionada contra seu peito. Por um instante, sentiu-se um pouco tonto, os cantos da boca se curvando involuntariamente para cima. Pakura, voltei hehe. Assim que ele soltou uma risada boba, Pakura pulou de seus braços como um pássaro assustado, correu até a mesa e o encarou com ferocidade. Ebizami, que estava por perto, também se levantou, com os olhos cheios de hostilidade.
Seu pirralho, então você finalmente aprendeu a voltar? Se não fosse pela insistência do seu professor e dos seus amigos para que você não morresse, a aldeia já teria erguido uma lápide em sua homenagem. Kazuyama deu uma risadinha sem jeito ao ouvir a bronca familiar. Ele já esperava por isso. A reação de Orochimaru ao vê-lo dizia tudo. Até mesmo seu professor, geralmente indecifrável, havia demonstrado alguma coisa, quanto mais todos os outros. Você é idiota? Aquilo era uma besta com cauda. Como você pôde? Você me prometeu antes de ir embora. Você se esqueceu? Pakura entrou na brincadeira e as duas quase expulsaram Kazuyama da sala com sua saraivada de golpes. Mas ele era resistente. Conseguiu arrastá-los de volta para seus assentos e começou a relatar suas aventuras recentes. Com sua lábia, ele mal conseguiu contornar a situação. Ele omitiu muita coisa, dizendo apenas que havia escapado da morte, chegado à Terra dos Pássaros, vagado pela Terra e finalmente retornado. Mesmo assim, Pakura e Ebizami escutavam com as sobrancelhas franzidas. Era tempo de guerra, nenhum lugar era verdadeiramente seguro. E Kazuyama havia escapado do Uncauda. Shukaku. Escapou? Ele me deu uma surra. Kazuyama não avisou ninguém sobre seu retorno. Era plena madrugada e ele não queria que as pessoas aparecessem em massa. Kazuyama, é melhor você se comportar. Não estou te culpando por isso, mas a Pakura está muito preocupada esse tempo todo. É melhor você confortá-la como ela merece. Dito isso, Ebizami saiu silenciosamente da sala, dando aos dois um pouco de espaço. Kazuyama olhou para Pakura e sorriu suavemente. Então ele estendeu a mão e segurou a dela. O que você está fazendo? Eu ainda não te perdoei. Aquilo era uma besta com cauda. Ei, me solta. Pakura entrou em pânico, mas Kazuyama já a havia acolhido. No instante seguinte, a técnica do deus voador do trovão foi ativada e eles desapareceram da residência Gecko. Quando reapareceram, estavam em um pátio completamente diferente. Onde é isso? Pakura olhou em volta do pátio desconhecido, confusa. Kazuyama sorriu. Esta é a Terra dos Pássaros. Comprei este pátio aqui. E aí? Elegante, não é? Para ser justo, o lugar que Kazuyama havia comprado era realmente luxuoso. Ele não tinha problemas com dinheiro, e até mesmo Yujito já havia se hospedado lá antes. Pakura adentrou ainda mais o pátio, curiosa. Comparado à residência Gecko, este lugar era muito mais suntuoso. Kazuyama ficou ali parado, sorrindo, deixando-a explorar livremente. Mas Pakura não demorou muito para voltar à realidade. Esta era a Terra dos Pássaros? A Terra dos Pássaros, localizada ao norte da Terra do Vento? Como eles chegaram aqui em um instante? Ao ver sua expressão de choque e curiosidade, Kazuyama riu. Minha força agora não é mais a mesma. Atravessar a Terra do Fogo não é nada. Quanto a como chegamos aqui, eu conto depois. Mas não agora. O sorriso dele no final só poderia ser descrito como sórdido. Até Shoumei murmurou algo exasperado. Força? Com seu chakra, você não chegaria nem à metade do caminho. Você está usando meu chakra. Kazuyama, eu descobri quem você é. Você é um canalha, usa meu chakra para conquistar garotas. Estou te avisando, depois disso, é melhor você me oferecer um banquete de insetos. Antes que Shoumei pudesse terminar, Kazuyama o silenciou à força. Afinal, o que estava prestes a acontecer não era exatamente amigável para insetos. Ao ver aquele sorriso no rosto de Kazuyama, as bochechas de Pakura coraram. Ela o encarou com raiva e cuspiu com força. Tire essa cara feia do seu rosto. Eu nunca disse que concordava. Kazuyama caminhou lentamente em direção a ela com a voz relaxada, embora sua expressão carregasse mais do que uma pitada de travessura. É assim mesmo? Esta é a Terra dos Pássaros. Ninguém virá te ajudar. E você ainda está sob o selo dos 5 elementos que eu coloquei em você. Você não pode me vencer. Depois de flertar com a morte tantas vezes, percebi uma coisa. Nunca deixe arrependimentos para trás. O tigre ataca e não há volta atrás. A lua se curvou como um gancho e Kazuyama devorou Pakura. Indescritível. As próximas horas foram um segmento VIP exclusivo, daquele tipo que você não conseguiria assistir nem se pagasse. Não se preocupe, eu assisti para você. Sim, assisti. Mais tarde naquela noite, Kazuyama estava sentado no pátio com Pakura aninhada em seus braços, ambos contemplando o luar. Hehehehe. Do que você está rindo? E fale mais baixo, por favor. Você tinha que admitir, esses ninjas treinados desde a infância realmente tinham muita resistência. Kazuyama parecia completamente satisfeito. Pakura provavelmente também. Pakura, eu removi seu selo. Você pode usar sua liberação de queimadura agora? Sim. Pouco antes, para maximizar a experiência, Kazuyama havia liberado o selo dos 5 elementos nela. Com a interferência nos chakras eliminada, Pakura finalmente recuperou toda a sua força. Para Kazuyama, Pakura já era sua mulher. Não havia mais necessidade de se proteger dela. Além disso, ele tinha vários planos de fuga. Se algo desse errado, ele simplesmente fugiria. Já faz um tempo, mas ainda parece fácil. Com um movimento casual, uma bola de chamas vermelhas se acendeu na palma da mão de Pakura. Era o seu Kekkei Genkai, liberação de queimadura. Uma técnica puramente ofensiva. O calor intenso fez as pupilas de Kazuyama se contraírem. Ele sabia muito bem o quão perigosa era a liberação de queimadura. Definitivamente não era algo que ele quisesse tocar. Ele não tinha planos de se tornar um cadáver ressecado. Capítulo 318. No momento em que Kazuyama Gecko estava prestes a falar, uma notificação do sistema interrompeu repentinamente seus pensamentos. Jin, ótimas notícias. Ótimas notícias. O indigno anfitrião finalmente deu o primeiro passo para se tornar adulto. O sistema está muito satisfeito. Grande presente. Grande presente. Um grande presente para o crescimento está a caminho. Recompensa para o anfitrião. Aprimoramento do Senjutsu da caverna Ryushi. Fortalecido. Único. Jin. A habilidade Senjutsu do anfitrião foi aprimorada diretamente. Jin. O anfitrião agora domina o básico do Senjutsu da caverna Ryushi. Jin. O anfitrião dominou a habilidade de absorver e converter energia natural. Uma onda de poder percorreu seu corpo. Kazuyama instantaneamente sentiu sua mente se aguçar e seus sentidos se intensificarem. Isso era energia natural? À medida que a energia natural o envolvia, Kazuyama sentiu todo o seu corpo relaxar num estado incrivelmente agradável. Então essa era a recompensa dele? Uma habilidade de transformação única? Não era algo que ele só podia usar no modo técnica de fuga transparente? Ele não esperava uma melhoria tão significativa. Incrível. Isso foi mais do que incrível. Ei,
Kazuyama Jeko, você está me ouvindo? Você quer que eu te transforme em uma múmia? De repente, uma onda de calor intenso roçou seu rosto. Quando ele se deu conta, uma enorme bola de fogo já estava bem à sua frente. Uau, que bola de fogo enorme! Nossa, a cara da Pakura parece mesmo irritada. Kazuyama rapidamente afastou a excitação do sistema e olhou para a beleza furiosa em seus braços. Ei, estou ouvindo. Pakura, que tal guardarmos essa bola de fogo primeiro? Não é exatamente seguro deixá-la aqui fora. A bola de fogo se aproximava cada vez mais e Kazuyama realmente sentiu que estava prestes a ser vaporizado. No instante seguinte, ele se moveu. Com um movimento rápido da mão esquerda, ativou a liberação de cristal. O que é isso? Pakura gritou de surpresa quando formações cristalinas começaram a cercar sua bola de fogo, envolvendo-a rapidamente. A bola de fogo da liberação de queimadura foi completamente sufocada e extinta em um instante. Os cristais haviam isolado o ar ao redor e, sem oxigênio, as chamas se extinguiram naturalmente. Ao ver isso, Pakura ficou estupefata. Kekkei Genkai. Hehe, como está minha liberação de cristal? Com esse Kekkei Genkai, não tenho medo de ninguém. Então fique ao meu lado e seja minha noiva delinquente. Mesmo que Tsunagakuri nos encontre, não há nada com que se preocupar. Rasa? Não tenho medo dele. À medida que as chamas se dissipavam, Kazuyama apertou Pakura ainda mais contra seus braços. Pakura olhou para o homem à sua frente, 3 anos mais novo que ela, e por um instante, sentiu-se completamente em paz. Pakura, você já voou antes? O quê? Voou. Antes que Pakura pudesse responder, Kazuyama a pegou no colo novamente e saiu correndo. Ele se moveu tão rápido que antes mesmo que ela percebesse, eles já estavam no ar. Com as asas abertas e correntes de ar girando ao seu redor, os olhos de Pakura se arregalaram em descrença. Ela era uma Jounin de elite, mentalmente forte e estável, mas a cena diante dela era simplesmente chocante. Como vai, Pakura? Incrível, não é? Kazuyama voou pelos céus de alegria e de repente a voz de Shoumei ecoou dentro dele. Kazuyama, você vai mesmo exibir minha habilidade desse jeito? Tique, qual é o problema? Ela é minha mulher. Ela ia descobrir de qualquer jeito. Então, por que não agora? Contanto que você esteja feliz, eu vou voltar a dormir. Dormir? Eu estava planejando te apresentar a Pakura. O que? Antes que Shoumei pudesse reagir, Kazuyama já havia levado Pakura voando até o topo de uma montanha próxima. Kazuyama, que habilidade de voar é exatamente essa sua? Pakura estreitou ligeiramente os olhos enquanto encarava as asas em suas costas. Que tipo de habilidade era essa? Ela nunca tinha ouvido falar de nada que pudesse fazer alguém criar asas? Pakura, você precisa se lembrar. O que vou lhe contar, você não pode compartilhar com ninguém. Só você pode saber. Este é o meu último trunfo. O meu maior segredo. Kazuyama recolheu as asas e olhou para Pakura com uma expressão séria. Foi somente porque Pakura se tornará sua mulher que ele se dispôs a compartilhar esse segredo com ela. Shoumei. Sair. Antes que Pakura pudesse reagir, uma onda de chakra carmesim da besta com cauda irrompeu violentamente. Num piscar de olhos, a forma colossal da besta com cauda começou a tomar forma na selva. Felizmente, essa montanha ficava no coração da Terra dos Pássaros, onde poucos se aventuravam caso contrário. Essa cena por si só teria aterrorizado muita gente. Até mesmo Pakura ficou completamente estupefata no momento em que viu o chakra carmesim. Uma besta com cauda. Um Jinchuriki. Como uma ninja de elite de Tsunagakuri, Pakura tinha pleno conhecimento da existência das bestas com cauda, mas esta era a primeira vez que ela via uma de fato. A pressão sufocante e o chakra abrasador atingiram todos os seus nervos. Pakura, eu sou um Jinchuriki, o Jinchuriki dos 7 caudas. Este é meu irmão, os 7 caudas, Shoumei. Kazuyama estava envolto em chakra de besta com cauda, sua aparência emanando um ar levemente sinistro. Shoumei dobrou as asas e sua forma colossal pousou lentamente. Embora seu corpo fosse formado de chakra, a presença avassaladora que emanava o tornava completamente real. Ei, esposa do Kazuyama. Eu sou o irmão dele. Não se preocupe, eu não vi o que aconteceu entre vocês dois. Ele não me deixou ver. Não é bem a minha praia. Kazuyama Jeko. Você. Pakura, meu Deus. Shoumei. Seu desgraçado. Ao ouvir seu grito furioso, Shoumei desapareceu junto com sua forma de chakra. Apenas sua voz alegre permaneceu no ar. É isso que você ganha por me bloquear. Kazuyama estava desmoronando. Ele jamais imaginou que Shoumei o apunhalaria pelas costas dessa maneira. Aquele maldito desgraçado. Pakura, que ainda estava atordoada com o choque de ver uma besta com cauda, foi agora tomada por uma onda avassaladora de constrangimento graças aos comentários de Shoumei. Kazuyama queria cavar um buraco e desaparecer. Sua timidez era suficiente para comprar uma mansão inteira. Pakura, Shoumei não é exatamente o cara mais confiável. Finja que você nunca ouviu. Só queria te avisar, eu sou um Jinchuriki. O Jinchuriki dos 7 caudas. Pakura sentiu lentamente. Ela tinha visto claramente. Aquele chakra, aquela presença, era inegavelmente real. Embora tenha sido chocante descobrir que Kazuyama era um Jinchuriki, o que realmente despertou sua curiosidade não foi isso. Será que ele era o Jinchuriki dos 7 caudas? Se ela se lembrava corretamente, os 7 caudas era a besta com cauda de Takigakuri, certo? Como é que Kazuyama se tornou o Jinchuriki? Você provavelmente está se perguntando como eu me tornei o Jinchuriki dos 7 caudas. Bem, como posso dizer? É exatamente o que você está pensando. Pakura ficou estupefata. Era exatamente o que ela estava pensando. Esse cara, será que ele realmente foi até Takigakuri e roubou a besta com cauda que originalmente pertencia a eles? Capítulo 319. Meu Deus, como você pôde? Não, você realmente se atreveu. Você realmente roubou uma pessoa, quanto mais uma besta com cauda. E você é até habilidoso em Fuinjutsu. Besta com cauda. Kazuyama, percebi uma coisa. Você é como um poço sem fundo. Não importa o quão fundo eu acho que fui, você sempre me mostra que há mais que eu desconheço. Pakura olhou para Kazuyama com um toque de admiração nos olhos. Ela pensava que já entendia o homem à sua frente. Mas agora ela percebeu. Ela tinha sido adoravelmente ingênua. Kazuyama deu um passo à frente, pegou na mão dela e deu um sorriso maroto. Eu te contei todos os meus segredos, então agora você tem que ser minha noiva delinquente. Vou pensar nisso. A noite nunca durava o suficiente. Risos e certos sons ofegantes surgiam e desapareciam por todo lado. A manhã na Terra dos Pássaros estava linda. Kazuyama e Pakura contemplavam o céu. Ela havia trocado seu traje de combate por um vestido verde esvoaçante que lhe caía deslumbrante. Vamos, Pakura. Hora de voltar para a aldeia. Vamos manter este lugar como nossa casa de férias. E as fontes termais daqui são ótimas. Quer experimentá-las da próxima vez? Ao ouvir falar em fontes termais, Pakura lançou-lhe um olhar fulminante.
Não foi enquanto relaxava numa fonte termal que esse desgraçado a raptou? Vamos faltar às aulas de hoje e descansar em casa. De jeito nenhum. Eu prometi ao Kakashi e aos outros dois que os ajudaria a treinar. Aqueles 3 pirralhos. Trem? Eu mesmo vou lidar com eles. Sempre importunando a esposa do professor. Com um clarão, a técnica do deus voador do trovão foi ativada. Num instante, a visão mudou para o pátio familiar. Só agora estava tudo completamente silencioso. Eles trocaram um olhar, parecia que Ayate Geko já tinha ido para a academia. Você ficou bem bom nessa técnica. Claro. Não sou tão habilidoso quanto o Minato com o deus voador do trovão, mas tenho meu próprio estilo. Pakura esticou o corpo dolorido preguiçosamente. Mesmo com toda a sua resistência, a noite anterior a havia levado ao limite. Então ela olhou para o homem ao seu lado. Nem sequer está sem fôlego. Ridículo. Kazuyama, acho que está decidido entre nós. Devemos prosseguir com o casamento? Deixo isso com você. Kazuyama assentiu com a cabeça. Ele ainda era o chefe do clã Geko, mesmo que o clã tivesse apenas 2 pessoas. Mesmo assim, um casamento significava dinheiro para presentes. De jeito nenhum ele ia deixar isso passar. Só de pensar no casamento, ele abriu um largo sorriso. Virou-se e começou a planejar os convites. Mas como deveriam realizar a cerimônia? Ele já havia pregado peças em tantas pessoas ao longo dos anos. Se fizesse um casamento de verdade, sem dúvida todos voltariam para se vingar. Ele teria que pensar bem sobre isso. Afinal, ele sempre fora o agressor, de jeito nenhum deixaria que alguém invertesse essa situação. Isso exigia um plano sólido. Vamos lá. Preciso chegar à academia. E a culpa é toda sua. Eu vou com você. Kazuyama não parava de sorrir desde a noite passada, o que deixava Pakura entre irritada e divertida. As manhãs na aldeia não eram muito movimentadas. Apenas algumas crianças indo para a escola e alguns vendedores. É claro que também havia ambu posicionados por toda a vila, mas quando viram Kazuyama, suas expressões se transformaram em choque. O nome de Kazuyama se espalhou desde o início da guerra. De oficiais de alta patente a ninjas comuns, todos já tinham ouvido falar dele, principalmente após a batalha final na Terra dos Rios. Ele liderou uma besta com cauda para fora do campo de batalha sozinho e desapareceu sem deixar rastro. Sua popularidade disparou, equiparando-se a Dinamikaze Minato, o relâmpago amarelo. Informe o Hokage, Kazuyama Geko retornou. Sim. Os Zambu imediatamente se viraram e correram em direção ao escritório do Hokage. Nos portões da academia, Kakashi, Uchiha Obito e os outros estavam reunidos. Cara, para com isso. Eu realmente não estou com vontade de treinar agora. O quê? Kakashi, você está me rejeitando? Tudo bem, eu entendo. É por causa do Kazuyama Sensei. Obito, vamos treinar então. Might Guy, vestido com seu habitual macacão verde, olhou para a expressão sombria de Kakashi e em seguida, voltou-se esperançoso para Obito. Apenas para receber como resposta um aceno negativo de cabeça. Cara, eu também não estou me sentindo bem. A gente ia se encontrar com a Pakura Sensei. Suspiro. O Kazuyama Sensei está desaparecido há meses e a Pakura Sensei. A guerra muda as pessoas. O trio antes despreocupado, teve seu caráter temperado pela batalha, perdendo parte da imaturidade e adquirindo uma serenidade e firmeza. Gai abriu a boca para dizer algo, mas Nohara Rin o puxou gentilmente para trás e balançou a cabeça suavemente em sinal de negação. O motivo de todos estarem de volta à aldeia era que a guerra havia entrado em uma fase mais estável. Com exceção daqueles que estavam na linha de frente, a maioria dos genin havia retornado para casa. Ayate, indo para a aula? Obito avistou subitamente uma figura familiar e acenou. Um garoto baixinho, de aparência um tanto pálida, iluminou-se com um sorriso ao ver Obito. Ele era ninguém menos que Ayate Geko, o irmão mais novo de Kazuyama Geko. Bom dia, Obito Ninsan. Eu já disse, pode me chamar de Aniki. De agora em diante, eu sou seu irmão mais velho. Mas eu já tenho um irmão. Obito lançou um olhar de impotência, mas logo abriu um sorriso novamente. Então eu serei seu outro irmão. Não se preocupe, Kazuyama Sensei pode ter ido embora, mas você ainda tem a gente. Se alguém ousar te intimidar, é só contar para o seu irmão mais velho. Eu vou dar uma surra neles tão grande que eles vão te chamar de irmão mais velho. Ei, Obito, não fique enchendo a cabeça dele com bobagens. Você vai corrompê-lo. Rin não aguentou mais e empurrou Obito para o lado, ajoelhando-se em seguida com um sorriso gentil para Ayate. Ayate, preparei um bento para você. Leve com você e coma na escola, tá bom? E ouçam a Pakura Sensei. Estudem bastante, certo? O carinho de Rin era genuíno, vindo de dentro. Ela havia canalizado toda a sua preocupação com a professora desaparecida para o cuidado com Ayate. Até mesmo Kakashi, geralmente reservado e distante, deu um passo à frente e sacou uma espada curta de trás das costas. Ayate, eu mesmo forjei esta lâmina curta. É uma arte do clã Ataque. Acho que a esgrima combina muito bem com você. E aqui está. Usei meus méritos de guerra para trocar por um pergaminho de Kinjutsu, estilo Konoha, dança da lua crescente. Essa técnica utiliza o Jutsu Clone das Sombras. Eu também anotei o método de treinamento para clones das sombras no pergaminho. Ayate pegou a espada e o pergaminho, os olhos brilhando de entusiasmo. Claramente, por mais que o afeto fraternal de Obito ou a gentileza de Rin o tocassem, nada o comovia mais do que o poder oferecido pelo frio e implacável Kakashi. Kakashi Aniki, vou treinar muito. Kenjutsu. Eu adorei. Obito, eu sou o irmão mais velho, droga. Seu idiota do Kakashi. Como você ousa roubar meu título? Rin, uau, nenhuma surpresa, é o Kakashi. Não esperava que ele conquistasse o pequeno Ayate tão facilmente. Capítulo 320. Eu não esperava que meu irmãozinho fosse tão popular. Esses caras, eu nunca imaginei que eles fossem assim. Mas Obito, tentando tomar meu lugar, vou precisar lhe dar uma lição mais tarde. De um telhado próximo, Kazuyama Geko segurava Pakura nos braços enquanto observavam tudo o que acontecia lá embaixo. Não eram apenas Kakashi e os outros. Qualquer pessoa que tivesse sido próxima de Kazuyama agora estava dando atenção especial a Ayate. Até o Might Guy lhe dera um macacão verde. Ver a expressão no rosto de Ayate como se tivesse engolido algo amargo, fez Kazuyama rir de satisfação. O que mais despertou a curiosidade de Kazuyama, no entanto, foi Kakashi. Ele havia dado uma espada curta a Ayate e o ensinado Kinjutsu.
Então Ayate estava trilhando o caminho do espadachim agora. Bom, isso era ótimo. Ao contrário dele, Ayate realmente se dava bem com a espada. Nada mal. Com esse pensamento, Kazuyama decidiu ir para casa mais tarde e escolher algumas lâminas de qualidade de seu próprio arsenal para dar ao irmão. Se nada ali lhe parecesse adequado, ele iria invadir o cofre de armas de seu sensei. De um jeito ou de outro, ele conseguiria uma espada Kusanagi para ele. Afinal, a Kusanagi não era uma espada única, era uma série inteira. Orochimaru tinha uma. Kazuyama tinha uma. E se sua memória não lhe falhava, ainda havia outra adormecida naquele cofre. Ele se certificaria de que Ayate também conseguisse uma. Não foram só aquelas crianças. Desde que você desapareceu e a guerra diminuiu, muita gente veio ver como Ayate estava. Até o Hokage apareceu e ofereceu bastante ajuda financeira. Para Pakura, a cena lá embaixo era perfeitamente natural. Não eram apenas os mais jovens. Até mesmo muitas figuras influentes que haviam sido próximas de Kazuyama tinham aparecido. Os clãs Hyuga e Uchiha enviaram seus jovens herdeiros para fazer uma visita. Jiraiya e Minato também vieram? Não me diga que aquela pilha de livros que encontrei na casa era deles. Kazuyama lembrou-se subitamente da pilha de livros, digamos, pouco recomendáveis que vira quando voltará. Pakura lançou-lhe um olhar fulminante, pensando, não são essas as suas coisas? Lord Jiraiya disse que aqueles livros eram a obra de sua vida e que você havia dado uma grande contribuição. Ele os enviou assim que foram publicados, na esperança de que Ayate percebesse o quão grande seu irmão é. Certo, o grande Kazuyama Jeko, o cara que usa a técnica de fuga transparente para espionar as pessoas o dia todo. Uma traição crua e brutal. Muito bem, Jiraiya de cabelos brancos. Depois de todo o trabalho árduo que Kazuyama teve para reunir materiais de pesquisa, foi assim que ele o recompensou? Muito bem. Naquele mesmo instante, em algum lugar perto de um balneário, um certo homem de cabelos brancos espirrou de repente. Tem alguém espiando. Lá. Um lampejo de pânico cruzou seu rosto, e ele desapareceu imediatamente num borrão. Kazuyama passou o braço em volta de Pakura e usou novamente a técnica do deus voador do trovão, teletransportando-se diretamente para o telhado da Academia Ninja. Ele havia deixado um selo aqui justamente para ocasiões como essa. Pakura, quando é a sua aula? Esta tarde. Não tenho aulas de manhã, mas prometi ao Kakashi e aos outros que os ajudaria a treinar. Kazuyama sentiu com a cabeça, um sorriso se espalhando pelo seu rosto. Então vamos lá. Hora de conhecer meus adoráveis discípulos. Com Pakura nos braços, ele saltou do telhado, aterrissando suavemente no chão lá embaixo. Ei! Da próxima vez que você pular de um prédio, pode me avisar com antecedência? Estou usando uma saia. Kazuyama olhou para ela, constrangido, enquanto ela tentava ajeitar a saia. Ele imediatamente começou a se desculpar. Pakura, me desculpe. Eu esqueci. Ei, não bata na minha cara. Antes que ele pudesse dizer mais alguma palavra, o punho dela já estava vindo direto em sua direção. Enquanto discutiam e faziam piadas, os dois chegaram ao campo de treinamento, esperando por Kakashi e os outros. Silenciosamente, Kazuyama ativou sua técnica de fuga transparente e desapareceu do lado de Pakura. O que você está fazendo? Hehe, só para dar um pouco de emoção a eles. Você é realmente um professor excepcional. Claro, eu adoro meus alunos. Logo em seguida, Kakashi e os outros chegaram ao campo. Depois de deixar Ayate na sala de aula, eles foram direto para o campo de treinamento. Gai saiu correndo para continuar seu treinamento em outro lugar. Mas no instante em que entraram em campo, paralisaram de surpresa. Pakura-sensei estava lá. Mas o que era aquela roupa? Ela estava usando uma saia? Na verdade, ficou muito bonito. Mas como ela ia treinar daquele jeito? Pakura-sensei. Que roupa é essa? Rin apressou-se e deu uma olhada curiosa em Pakura. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Obito soltou um gemido dramático por trás dela. Pakura-sensei, por favor, não faça nada precipitado. Mesmo que Kazuyama-sensei esteja desaparecido, ele não está morto. Você não precisa segui-lo na morte. Pakura ficou em silêncio enquanto Obito soluçava como se estivesse assistindo a uma tragédia. Ao lado dela, Kazuyama Jeko também se calou. Kazuyama, pensando, será que esse garoto tem algum problema cerebral? Pakura, pensando, acho que devia lhe dar uma lição. Pakura-sensei, o que aconteceu? Por que você está vestida assim? Rin correu até Obito e o derrubou com um chute, depois se virou com genuína preocupação. Pakura balançou a cabeça calmamente. Estou bem. Só troquei de roupa, só isso. Não serei eu quem vai te treinar hoje. Então não se preocupe. Ei, você vai sair ou não? Quando Pakura falou para o que parecia ser o vazio, as 6 crianças piscaram confusas. Mas Kakashi, Obito e Rin enrijeceram imediatamente. Parecia que eles tinham percebido algo. Tudo bem, tudo bem. Nossa, Pakura, você tinha que estragar a surpresa? Eu só estava tentando assustá-los um pouco. A voz exasperada de Kazuyama ecoou enquanto ele desativava a fuga transparente, reaparecendo bem ao lado deles. Seus olhos, no entanto, fixaram-se em Obito com um brilho nada amigável. Obito estremeceu no mesmo lugar. Obito, pensando, o que foi que eu acabei de dizer? Oh, não. Por um segundo, eu vi minha bisavó me dando as boas-vindas em casa. Kazuyama-sensei, eu sabia que você não estava morto. Kakashi correu até lá, visivelmente aliviado. No fundo, ele nunca acreditou que seu professor morreria tão facilmente. Com a técnica do deus voador do trovão e a fuga transparente à sua disposição, Kazuyama não morreria a menos que se matasse de propósito. Claro que não. Era só uma cauda. Como isso poderia me derrubar? Mas eu reparei que alguém estava de olho em mim enquanto eu estava fora, não é? Obito, você não concorda? Kazuyama sorriu para ele, mas o sorriso carregava um peso sério. Obito quase sucumbiu à pressão enquanto gaguejava uma desculpa. Ah, Kazuyama-sensei, tudo foi pelo bem de Ayate. Juro, minhas intenções eram puras. Eu só estava sendo gentil de verdade. Kazuyama continuava sorrindo, o que de alguma forma piorava a situação. Hoje serei seu parceiro de treino. Vamos ver o quanto vocês evoluíram. Obito, se você não conseguir me impressionar, prometo que terá uma manhã muito memorável. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.